aí o episódio 1161 do anime de One Piece, e meus amigos, o episódio já começa de um jeito absurdo. No início do episódio a gente já vê o Loki confirmando pro Luffy que ele realmente tá em Elbaf. E após isso, mano, o Luffy simplesmente fica muito feliz. Ele começa a comemorar e falar que realmente ele tava certo. Eles estão em Elbaf. E assim o Luffy começa a falar quanto tempo que ele esperou por esse momento, e finalmente o grande dia chegou. Eles finalmente estão em Elbaf, a terra dos gigantes. E o Luffy começa a ficar muito feliz falando sobre várias coisas e não deixa nem o Loki falar. E assim o Loki fica com raiva, perguntando se ele não vai deixar ele falar em nenhum momento. E com isso o Loki pega e fala mais uma vez, se apresentando pro Luffy o que o Luffy acha disso, e fala que ele é o Deus do Sol. E assim também aparece a recompensa do Loki de 2 bilhões e 600. E logo após isso tudo, o Luffy percebe que algo está se aproximando e ele sente uma presença de coisas grandes se aproximando. Lá ele 1000 vezes. Mas com isso tudo começa a aparecer uns animais enormes, mano, e o Loki acha que eles vão fazer alguma coisa com o Luffy. Pega e fala que o Luffy tem duas opções, ou ajudar ele, ou então ser devorado por esses animais. Só que quando menos espera, o Luffy tá na mão de um fazendo um carinho pra eles, e assim o Loki fica espantado e pergunta quem era aquela pessoa que estava diante dele. E logo após isso, alguém acaba mencionando o nome do Shanks, um figurante que estava por lá. E assim o Luffy pega e vai perguntar pro Loki se o Shanks estava lá, e o Loki pega e fala que sim. E ele também acaba chamando o Shanks de covarde. O Luffy, sem nem pensar duas vezes, fica muito furioso, entra na sua quarta marcha e dá um golpe absurdo no Loki, mas o Loki acaba desviando. E assim o Loki pega e fala pro Luffy se acalmar, porque ele não consegue nem se mexer direito, então como é que ele vai desviar dos ataques do Luffy? E o Luffy então pega e fala pra ele parar de mexer com os outros se ele não consegue se defender. E o Luffy diz que da próxima vez que ele falar mal do Shanks na frente dele, ele vai tatuar a cara do Loki na árvore que ele tá acorrentado. Meus amigos, o Luffy tá simplesmente absurdo, e nós temos que concordar que o homem também tá shapeado pra caralho, né, mano? Desde o arco de Wano. Mas após isso pulamos por Hajuri, onde podemos ver que ele tá caçando um animal para fazer uma refeição pro Chapéu de Palha quando eles chegarem em Elbaf. Ele ainda não sabe que o Luffy e alguns dos Chapéus de Palha já estão lá. E com isso vemos um grande momento também que todos nós esperávamos, para quem tá acompanhando o mangá, esperava bastante, aonde finalmente a Robin corta seu cabelo por seu encontro com o Saô. Ela pede pro Brook cortar e ele corta e fica simplesmente lindo, mano. A nossa Robin de novo com franja e cabelo curto tá simplesmente absurdo. E após isso, mano, essa coisa linda, maravilhosa que a gente vê, eles finalmente chegam na ilha de Elbaf. É, meus amigos, eles finalmente chegaram na ilha de Elbaf e logo logo vão se reencontrar com os outros Chapéus de Palha. E assim chegamos ao fim do episódio e só no próximo domingo de novo para ter mais novidade. Então se você chegou até o final desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e fui!